Oi, gente, tudo bom? Bem-vindo aqui ao nosso canal do Espaço Íntimo Fisioterapia, o canal que é voltado para nossa saúde sexual, para nossa saúde íntima, para nosso empoderamento. E hoje a gente vai falar sobre a perda urinária feminina e tentar entender juntas por que isso acontece. Aqui no nosso trabalho, a gente sempre tem, é muito comum as nossas pacientes até buscarem outro tratamento, estarem aqui por uma disfunção de dor na relação sexual ou uma outra condição qualquer, ou gestantes, e a gente identificar ali uma queixa de perda urinária. Ou elas nos procuram exatamente pela perda urinária porque sabem da gravidade do problema, até porque o risco de você ter uma infecção, uma contaminação por ficar com a roupa molhada, com a calcinha molhada ou usar um protetor diário, isso é muito perigoso. E também a questão da sexualidade, o odor, tudo isso. Então a gente sabe o quanto constrangedor, o quanto é difícil a perda urinária. E aí a gente sempre tenta responder essa pergunta assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu estou envelhecendo? É a minha musculatura do assoalho pélvico que está fraca? Eu preciso fortalecer? Gente, nem sempre vai ser preciso fortalecer. Vamos tentar entender um pouquinho, vou falar rapidamente, não é uma aula, o objetivo não é trazer um conhecimento profundo, mas existem tipos diferentes de perda urinária. Os mais comuns, assim, que a gente tem é uma perda que a gente chama de esforço, é quando a gente tosse, espirra, dá uma gargalhada. Isso para nós não é considerado um esforço, mas para o nosso organismo a gente aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal. E na hora que a gente aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal, quando a gente tosse, quando a gente espirra, a bexiga, que é essa estruturazinha aqui, ó, ela tem uma musculatura aqui que controla a saída da urina. E na hora que a gente tosse e espirra ou dá uma gargalhada, ela não consegue controlar essa pressão que aumenta aqui. Então, é uma diferença de pressão. E aí a gente pode ter a perda de um jato, de algumas gotas, a calcinha ficar molhada e você nem perceber ao longo do dia. E quando você vai ao banheiro e fala assim, nossa, minha calcinha tá molhada, por quê? Ou a gente fazendo atividade física. Quando a gente faz uma atividade de impacto, a gente precisa ainda mais ter atenção a isso, porque quando a gente faz uma atividade de impacto, a gente aumenta em até 16 vezes o peso do nosso corpo sobre essa região íntima. Então é bem importante a gente ter essa consciência. E aí a gente vai falar um pouquinho mais que nem sempre é preciso fortalecer, mas a gente precisa fortalecer com mobilidade. É importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Um outro tipo muito comum também que a gente tem de perda urinária é quando a gente chama de bexiga hiperativa, né? É uma hiperatividade da musculatura da bexiga. Uma gotinha de xixi que cai ali, você já quer ir ao banheiro. Aquele xixi que você faz toda hora, que você interrompe a série que você está assistindo, que você interrompe a sua atividade, você fica preocupada de fazer xixi o tempo todo, porque a sua bexiga quer ir ao banheiro. É um sintoma, algumas pessoas falam assim, nossa, parece que eu tô sempre com cistite, toda hora eu quero fazer xixi. A gente chama de bexiga hiperativa. É uma condição neurológica, tá? E a gente precisa trabalhar também a musculatura, porque na hora que a gente trabalha a musculatura, a gente reeduca essa condição neurológica. Vou falar um pouquinho mais sobre isso melhor. A gente pode ter as duas formas combinadas, a gente pode ter a incontinência urinária de esforço e também ter a urgência, que é a mista. Esses tipos são os mais comuns. A gente também tem um tipo que é por transbordamento, que é uma condição mais neurológica, onde a bexiga enche e a pessoa não percebe e ela vaza. Isso pode acontecer também em alguns idosos. Então a gente precisa também atentar para esse tipo de problema, né? A pessoa não tem a noção, o controle de que a bexiga encheu demais e ela começa a transbordar. É um caso muito importante que a gente precisa de tratar. E a gente também tem algumas condições que ocorrem durante a menopausa, que é uma perda urinária que ocorre na mulher na menopausa. Durante a menopausa, a gente tem uma alteração muito grande na nossa estrutura de musculatura. A gente pode perder a gordura que a gente tem entre a uretra, que dá suporte, que é o localzinho por onde o xixi sai. Então, essa gordura ali dá suporte, ajuda a manter a uretra fechada. A gente tem um enfraquecimento da musculatura perineal. A gente tem uma alteração dos receptores que informam a bexiga
o momento certo de manter a contração. Então, a gente tem uma alteração também na menopausa. E algumas mulheres também no período gestacional têm queixa de perda urinária ou pós-gestacional. Então, assim, a gente precisa entender em que momento da vida a pessoa está e o que está acontecendo, para a gente saber por que está acontecendo. Então, Márcia, pode ser fraqueza na maioria dos casos? Pode ser um pouco de fraqueza, sim, mas muitas vezes a gente identifica que não é só trabalhar força, mas sim é trabalhar a consciência dessa musculatura, trabalhar a consciência corporal. Por quê? Porque você não pode ter só um músculo forte, você tem que ter um músculo forte e maleável. Presta atenção, a gente tem dentro do nosso abdômen vários órgãos que ficam aqui, ó, repousados aqui em cima, aonde a bexiga está. Tá? A gente tem o útero, o intestino, a bexiga, tudo sobre essa musculatura aqui do assoalho pélvico. Então, na hora que a gente realiza os exercícios perineais, a gente está dando estrutura, dando base, dando suporte a tudo isso que a gente tem dentro da nossa cavidade abdominal e pélvica. Por isso que a gente trabalha essa musculatura com muita consciência. E aí a gente precisa trazer esse trabalho também para um momento que a pessoa perca a urina, se é no esporte, se é no esforço. A gente usa várias técnicas e terapias para fazer isso. Então, assim, você está perdendo urina? Então, você consulta um profissional para entender qual é o motivo dessa perda urinária. Ficaria assim, são várias informações que a gente precisa colher para identificar isso. A gente tem um material nosso também de dicas para evitar a perda urinária. Ele está lá no nosso Instagram, no IGTV. E aí, se você quiser acompanhar, saber se você está passando por esse problema, conhece alguém que está passando por esse problema, dá uma conferida nesse material e fala assim, tem algumas dicas que podem ajudar a pessoa nesse momento para ela ir corrigindo isso e para evitar isso, porque é super importante a gente ter essa visão de como evitar também, ou não deixar que isso ocorra. É muito comum a gente aqui no nosso trabalho falar assim, a minha mãe perdeu urina, eu não quero ficar assim. Eu estou chegando na menopausa e eu não quero perder urina, eu não quero gastar com fralda, eu não quero deixar de viajar por causa da perda urinária. Então, a gente precisa entender qual é o tipo de perda que você tem. Por que isso acontece mais nas mulheres? Por que também os homens são acometidos? São. Os homens geralmente está relacionado a uma alteração da próstata, né? Alguma alteração, às vezes até cirúrgica que eles precisam passar, ou alguma malignidade da próstata, um aumento prostático, alguma coisa nesse sentido. Já nas mulheres a gente tem alterações hormonais, a gente tem menopausa, a gente tem menstruação, a gente tem gravidez, a gente ganha e perde peso a vida inteira, a grande maioria de nós. Então tem uma série de condições que nós mulheres somos mais acometidas durante a nossa longevidade. E hoje, como a gente está vivendo muito mais, esses problemas estão aparecendo. A gente hoje está com vida ativa com 50, 60, 70, 80 anos. As mulheres viajam, vão a festas, namoram. Então, perder urina não é uma opção, sabe? A gente precisa realmente tratar o problema e entender por que está acontecendo. Está acontecendo com você porque você está com a musculatura fraca? Pode ser. Está acontecendo com você porque tem uma informação neural errada? Também precisa trabalhar a musculatura, mas existe uma técnica que a gente trabalha, que é uma eletroestimulação, que a gente reeduca essa função neural. Então, tem várias opções que a gente tem para educar, e não é só fazer contração e relaxamento, mas também trabalhar com terapias específicas para o tratamento da perda urinária. E não usar protetor diário. Essa coisa de ficar ali com protetor diário o tempo todo para mascarar o que acontece. Na hora que você for tratar, ou você já teve uma infecção de repetição, ou você está tendo candidíase, ou você está ficando com um odor e você já nem está mais percebendo. Então é importante você não postergar esse problema. Isso é uma coisa que é importante você olhar com atenção, conversar com o seu médico, com o seu urologista, com o seu ginecologista, procurar o fisioterapeuta pélvico exatamente para tratar esse problema. E tem tratamento. Tem tratamento e solução. Assim, não é uma coisa que eu vou tratar a vida inteira. Não, você vai tratar, tem um tempo de tratamento, depois você vai ter a alta desse tratamento e seguir sua vida feliz, com a idade que for, sem perda urinária, tá ok? Muito obrigada por ter acompanhado o nosso trabalho aqui. Manda pra gente suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões, que aí a gente vai trabalhando os temas que vocês querem ouvir aqui no nosso canal e também lá no Instagram. Um beijo, até a próxima!